Fala pessoal, pra quem não conhece, esse aqui é o canal do Sneakers BR, a gente fala do quê? Tênis. Esse aqui é o Gerson. Sim, esse aqui é o Guilherme. Eu sou o Guilherme. E esse aqui é o... Cenário novo. É isso aí. Então, se você já acompanha aqui o nosso canal, você deve ter notado que trouxemos enormes diferenças já no último vídeo. Hoje, nosso primeiro, aqui de uma das duplas mais incríveis que existe aí no mundo, né? Embora eu também goste do meu grandíssimo patrão, Ricardo, e também do... como chama? Jaime? Inenarrável. Opa! Também gosto bastante de gravar às vezes, né, com o Jaime, assim. Tem hora que é bom quebrar um pouquinho o clima, né, daquele choque de realidade. Com um tapa na mão. Mas bom, isso aqui é o que nós temos de novo. Uma das coisas, né, que nós temos de novo. Isso é só um pouquinho do que tem de novo pros conteúdos. Nos próximos vídeos aí vocês vão ver que tem muito mais. Como sempre, estamos aqui para falar de tênis. Muita gente pede para que a gente faça vídeos de marcas que não envolvam necessariamente 3 listras ou um swoosh. Nem sempre isso depende da gente, né? Não, porque na verdade o conteúdo não é só uma escolha nossa, né? As marcas precisam disponibilizar os produtos pra gente poder fazer o review deles. E nem todos os tênis a gente tem acesso, ou a gente vai conseguir comprar, ou algo assim. Às vezes as lojas mandam, às vezes é a marca, às vezes é coisa até nossa, mas isso não é tão frequente, né? Porque a gente busca sempre trazer os últimos, de fato, lançamentos. Tá no mercado, que todo mundo quer ver, né? São vários fatores que influenciam, mas fato é que hoje estamos aqui para falar da New Balance. Tem a fábrica lá de Flimby, que fez aniversário de 35 anos, agora faz pouco tempo. Tem também uma fábrica em Boston, inclusive o Gerson tem uma boa história em Boston, mas a gente vai contar melhor, acho que no decorrer do vídeo aí, certo? Certo. Acho que pra quem é um pouco mais antigo, né, que não é meu caso, deve ter visto essa caixa e talvez até o jeito como ela abre, deve ter trazido lembranças, né? Pra você trouxe alguma lembrança, Gerson? Trouxe, cara. Trabalhos de escola, que a gente precisava levar caixa de tênis, né? Essa caixa apareceu algumas vezes. Eu era pequeno, né, mano? Mas então, vamos mostrar ela um pouco aí, né? O que você que tem uma memória mais afetiva aí com esse tipo de objeto? Bom, o que tem aqui dentro, tênis que nasceu em 1988, então ele tá completando agora 30 anos de existência. É uma versão que ela traz talvez o maior ícone que a New Balance tenha em comum em todos os seus produtos. O que, o N? Não, muito mais do que isso. Muito Vamos abrir e mostrar o que tem aqui dentro? Vamos. A gente tá falando do New Balance 574, uma versão cinza. E aí é o que eu tava falando de... Cara, se tem uma característica que no Balance tem que não é o N ou além do N, são os produtos em cor cinza. Então, assim, o começo dos tênis cinza do New Balance é até controverso, a gente não consegue nem achar o que é de fato de verdade, mas assim, começou nos anos 80, tem uma galera que fala que realmente em 1980 mesmo, com o lançamento do 620, a New Balance tem essa característica, né, dos modelos serem conhecidos por números, então o modelo 620 na época foi lançado em cinza, depois em 1982 teve o 990, que também foi lançado em cinza, e em 1990 tem a curiosidade que foi o primeiro tênis que quebrou a barreira do valor e chegou nos $100, então assim, na época foi era um item de luxo até. Tênis de boy. Era um tênis de boy da época. Ele tinha a previsão de vender 5 mil pares nos primeiros 6 meses. E ele vendeu tipo 50 mil. Então era um item de luxo mesmo pra galera usar. E ainda teve também naquela época o 410, que foi um modelo construído inteiro em cinza. A ideia do 410 era assim, é um tênis que ele é tão bem construído, os materiais são tão legais que ele não precisa de cor. Então fazer ele cinza e vocês vão se apaixonar por ele cinza. Então tem essas 3 versões aí. De fato a gente não sabe qual foi a história verdadeira, mas assim, os tênis cinza nasceram naquela época. Tênis cinza para New Balance reforça o espírito que eles chamam de Fearlessly Independent, then, oh... Nossa, olha isso, cara. Tipo, sem medo, mano. Um cara sem medo. Destemido. Eles têm um espírito meio destemido, que eles até tem um termo em inglês que eles usam, Fearlessly Independent, Caralho, de novo, mano! Puta que pariu! Desliga a chave aí, caralho, Luciana Gimenez. Tem até um termo em inglês que eles usam para esse espírito bem independente que eles têm. Termo. Não vou falar o termo, mas tem isso. No Balance começou a ter essa parada assim, o nosso design é bem minimalista e o cinza, que tipo, é a ausência de cores, que é um contraponto para aqueles tênis todo coloridões da época, ou tênis cheio de materiais que chamam atenção. Não, o negócio é ali cru, simples, cinza. E assim que a galera começou a pirar, né? E aí um pouquinho mais pra frente, em 84, teve 1300, que aí foi um tênis que custava $130, então assim,
assim, se um pouquinho antes teve um tênis de $100 que foi um puta barulho, imagina um tênis de 130. Quantos mil cruzados isso custava? Talvez cruzeiros reais, cruzados novos, não sei. Mas aí o 1300, que pra muitos é a melhor silhueta da New Balance, é uma das que eu mais gosto também. Também foi feito todo em cinza. E aí, cara, é história, né? E aí vão vindo atravessando os anos, vários e vários modelos da New Balance recebem esse cuidado. São sempre os materiais bem caprichados, muitas vezes produção artesanal, esse cinza como carimbão de é nosso. Justamente para afirmar ainda mais, né, o cinza como um ícone da marca. Nesse ano a New Balance começou a comemorar o Grey Day, então é o dia cinza, o dia do cinza. Houve uma comemoração aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. O Grey Day é comemorado no dia 15 de março, então há mais ou menos 15 dias eu fui lá pro Rio pra conferir a festa. Então se você acompanha nosso Instagram, você deve ter visto lá que entre vários famosos também tinha eu. Nos stories, fiz alguns stories lá pra mostrar um pouquinho do evento, além de comes e bebes, que é uma parte muito legal. Tinha também esse tênis aqui exposto, então foi a primeira vez que eu e muita gente que nós vimos essa edição aqui. Também teve uma galera customizando um dos vários ícones também, que é justamente o N, então tinha uns Ns que eram customizados por vários artistas, principalmente lá do Rio de Janeiro. Voltei e agora estamos aqui com o tênis para justamente falar dele, que ele de fato representa, né, o que de fato a New Balance quis mostrar nesse aqui, que é uma edição especial do 574, né? Então vamos falar agora com mais profundidade sobre os detalhes desse tênis aqui. Mas antes disso, Gui. Então, aqui está o Furacão cinza. Esse aqui, 574, é um dos modelos de mais sucesso da New Balance no Brasil. Eu não sei nem por que o brasileiro gosta tanto dele, mas provavelmente seja por tudo que ele entrega, né? É a simplicidade, ele vem nessa releitura do Grey Day que o Gui falou. E aí, cara, você pega um tênis que é todo cinza, teoricamente, um tênis simples. Mas os detalhes que compõem ele, a sutileza, é o que faz muita diferença. Então, se vocês olharem no detalhe, o solado dele é um pouquinho amarelado. E o cadarço também. E a parte de baixo? Como se fosse bem antiga já, né? É como se de fato essa caixa tivesse saído de um armário velho, como se eu tivesse achado essa caixa no guarda-roupa do meu avô, no seu caso, talvez do seu pai. O meu? O seu. É bem legal, né? Justamente ele passa um lance meio nostálgico, né? Ele vai ter esse apelo, assim como também teve agora o 1600, né? O 1600 feito aqui no Brasil, que teve esse apelo... saudosista mesmo. É saudosista, né? De quem teve o tênis ou queria ter e não pôde ter, justamente pelo fato de ser um tênis que na época não era muito acessível, não era muito barato. Então, o 574 foi praticamente um clássico eleito, né? Então, porque de fato é um tênis muito querido aqui pelos brasileiros. É um tênis que sai numa infinidade de colorways e com vários níveis até de materiais, de acabamento. Nessa edição aqui, dá pra ver que o shape dele mudou, que a gente sempre realça, né, em alguns tênis. Então você pode ver que aqui no toe box, nessa parte da frente, o solado aqui, a sola, a parte preta, acompanha bem, né, o desenho. Não tem um lance mais... Pé de banana ou cabeçudão, assim, que muita gente pode ver, às vezes, em alguma outra edição. E ele vem na colorway clássica. Então são tons de cinza. Não são 50 tons de cinza, são alguns menos tons. Mas é bem legal, né? Que mistura justamente isso com o efeito amarelado, né? Pra dar ainda mais riqueza pro detalhe amarelado, as inscrições da traseira, da língua e da palmilha são douradas. E a palmilha tem uma capinha de couro por cima dela. E a parte cinza aqui atrás ainda é refletiva. A parte plástica também é amarelada. E aparentemente é uma palmilha Ortolite, talvez? Não sei, ela é bem fofinha, né? É bem parecida com as palmilhas Ortolite que a gente tá acostumado a ver. Parte refletiva aqui atrás ainda, então assim... No N também, refletiva. Cara, é muito cuidado, é muito detalhe, é bastante capricho. Naquele design, cara, que na época, lá nos primórdios, a New Balance já fez pensando nisso mesmo. O tênis que o cara vai usar pra praticar esporte e pra poder também colocar um jeans, uma camiseta e dar um rolê sem parecer um pavão andando na rua. É um tênis, cara, simplista pra cobrir tudo que pode. Acho que na época, né, principalmente o que a gente sempre fala da história de determinados tênis, que era uma febre, lance de academia, um lance até ligado corrida e música, né? Então era uma época em que as roupas, os tênis, tudo falavam de uma maneira muito diferente do que a New Balance passou a falar, né? Então, a New Balance de fato chegou num jeito muito mais discreto, mas que acho que teve um impacto, principalmente nessa indústria, tão grande quanto se fosse um tênis coloridão. No ano passado você também passou lá por Boston, né? Na fábrica norte-americana da New Balance e conferiu um pouco mais da história, né? Da forma como eram feitos os tênis. Foi uma iniciativa da New Balance pro mundo inteiro, então veículos do mundo inteiro estavam lá para acompanhar o lançamento do 1978. E aí eu tava lá com
parte do Sneakers BR. E a gente foi tanto pro headquarter dos caras lá em Boston mesmo, então uma outra fábrica de Boston que eles têm, e uma outra fábrica em Maine também. Conhecer um pouquinho dessa produção artesanal que os caras têm. E assim, assim como o 990 é um grande ícone da New Balance, inspirou até o cinza que tá nesse aqui, ele foi uma das grandes inspirações pro 1978 também. Então o 990 é algo muito forte da New Balance. Nessa visita a gente pôde ver os funcionários trabalhando, os caras têm, puta, mó carinho, sabe? Pra cada detalhezinho do tênis, cada costura. A gente pôde conversar com os caras. E aí isso gerou também uma série de 5 matérias no nosso site. Qual que é o nosso site, Gui? www.sneakersbr.co. Então se você procurar lá por 1978, New Balance 1978, você vai encontrar essa série de 5 matérias. Então a gente falou tanto dos tênis, como a gente falou com o pessoal da mais alta cúpula da New Balance, teve entrevista com 2 caras responsáveis pelo modelo. E aí o 990 é até legal, porque até saiu uma outra matéria no nosso site essa semana também, que é o 990 e suas variações da família, eles têm uma história com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então tem essa história com os recrutas americanos, né? Em 2014 a New Balance fez um 950 V2 para os caras, e agora retorna com esse novo acordo, mais de 17 milhões de dólares envolvido aí nessa negociação entre as Forças Armadas e a fábrica. Então é um dos grandes pilares que eles têm de orgulho, esse fato de ainda manter uma produção dentro dos Estados Unidos, né? Muita gente foge para a Ásia, para lugares mais baratos, eles mantêm lá, e foi isso que permitiu que eles tivessem esse acordo entre Forças Armadas e a marca, né? Então, cara, é muita história que tem na New Balance nos Estados Unidos, e agora um pouquinho dessa história do cinza, dos anos 80, tá de volta nesse 574. Uma dúvida que pode surgir em algumas pessoas é justamente que a gente tá falando de fábrica Flimb, Estados Unidos e tal, mesmo que com muito capricho, esse aqui é feito nas fábricas asiáticas da New Balance, mas mesmo assim tem gente que às vezes coloca isso como um defeito, mas você vai precisar procurar muito para encontrar um defeito desse tênis aqui. Foram apenas 24 pares que foram divididos aqui no Brasil entre Your ID e na loja da New Balance no Shopping Morumbi aqui em São Paulo. Não sei exatamente se foram 12 pares e 12, se foram... mas enfim. Na hora que sair esse vídeo aqui, pode ser que ainda tenha alguns pares, pode ser que não, mas é bom você correr atrás se quiser. E caso tenha, quanto que vai desembolsar? Cada par, R$ 549,90. 549,90, então são aí R$550, né? Você ter um desse aqui na sua casa, nas suas mãos, nos seus pés, no seu armário, nos fios, onde você quiser colocar. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações também. Outra forma de encontrar a gente, Facebook, Twitter, Instagram, procure por SneakersBR e todos os dias www.sneakersbr.co. Bom, então é isso aí, só reforçando, vocês devem ter notado, mas esse aqui é o nosso novo cenário, um dos novos cenários. Então, em breve, aí no decorrer das próximas semanas, vamos ter muitas novidades, não só ali no fundo, como aqui em cima do balcão, ou fora do balcão também, mas com várias... Realmente são coisas de fato novas. Eu tenho certeza que vocês esperaram muito tempo por isso, porque a gente ficou, acho que um ano aí enrolando vocês, dizendo que ia ter coisa nova, e aos poucos a gente ia mudando, mas agora de fato chegamos pra mudar as coisas. Novos cenários, novos conteúdos. É isso aí, tô quase pensando em chutar o Gerson daqui também pra ter novos apresentadores. E mentira. O cenário tá tão bom que talvez precise de gente melhor pra apresentar, né? Pode, vou chamar o Jaime. Jaime! Bom, então é isso. Estamos muito agradecidos com a sua presença aqui no nosso canal. Muito demais. Muito obrigado. Deixa seu joia. Tchau. E é nóis. Peraí, que eu tô com a gente precisando no fio. Deixa eu falar aí. Fato, hein? Eu fui lá no dia... Tá, então fala... só faz uma magiquinha só pra gente... Como? Acho que, sei lá, puxa aí e fala...